Tô gravando já. Então, já começa com a minha dica aqui. Vou começar com a minha dica. Temos bicho é a um Lex cara Luthor daqui. para chamar de herói. Ministro Exato. Alexandre de Moraes. O Fux, se vocês olharem, ele é muito parecido com o Sinestro. Dê uma olhada ali, ó. O Lanterna Amarelo, o antigo mentor do Hal Jordan, Lanterna Verde. Tá tudo. Esse gibi explica a política brasileira. 19 de fevereiro de 2021, acabaram as férias e depois de recesso, férias, pandemia, carnaval e toda sorte de procrastinação, nós estamos de volta. E para provar que estamos com as baterias renovadas, está aqui o mais objetivo dos cientistas políticos, José Alexandre, como um gin seco. Triste porque não tive carnaval. O Wilber, para manter o nível elevado do canal. Estou muito feliz porque não teve carnaval logo depois de ganhar uma Libertadores. Mas perdeu o Mundial, hein? Perdeu? Não, tô sabendo não. Tinha como ganhar? Diego Rodrigues, o mais verde entre nós, é quase um homem samambaia. Eu não vou tomar essa ofensa, essa provocação do mercado. Verde entenderei como Lanterna Verde. Feliz porque não tive carnaval. Ambientalista. Meus amigos, nós separamos aí, depois de muita reunião, depois de muitas férias, pelo menos 4 pontos, né? O primeiro deles é: o mal venceu ou ele já governa faz tempo? O segundo ponto, Daniel Silveira, o coach quântico do mundo invertido. Como acabar com sua carreira em 2 dias e ainda bagunçar a vida de muita gente que está ao seu lado? Luciano Huck, um partidão para todos os partidos. E quem é quem na fila da vacina? Vamos começar com o mal venceu. Olha só, esse tópico, né, depois de tanto tempo, acho que a gente pode começar a nossa conversa com um panorama geral, né, da política brasileira, e aí cada um de vocês faz os seus destaques, né, para responder à pergunta se o mal venceu, ou seja, para a gente fazer, cada um pode separar 3 ou 4 tópicos específicos aí. Quem quer começar? Zé Alexandre, para manter o rito. O mal vencer é uma palavra forte, né? Dividir a política entre bons e ruins, principalmente achar os bons é difícil. Então, eu acho que os destaques da política com certeza vão para a eleição na Câmara e no Senado, nos resultados que a gente teve, com o Centrão mostrando a sua força. Eu não sei se tão alinhado ao governo assim, porque o Centrão nunca está alinhado a ninguém, ele está alinhado a si próprio, né? No final das contas, a gente vai ver isso. Mas o ano começou mais cedo para a política, embora a gente aqui insistiu, e começou o ano depois de Carnaval, né? Para manter a tradição. É isso. E aí, Diego? Eu vou acompanhar o raciocínio do Zé. Eu acho que nós deveríamos colocar esse ponto, na verdade, como o Centrão contra-ataca. Então, nós temos o Arthur Lira conseguindo chegar à presidência da Câmara, em especial falando da Câmara dos Deputados, e nós temos o fracasso não um fracasso, né? Talvez seja muito forte, mas a frente ampla, com aspas extremamente gigantescas, sobre essa coalizão que foi formada em torno do deputado Baleia Rossi, que tinha limitações, principalmente limitações, né, incentivos seletivos aí, que resultou na eleição com votação significativa do Arthur Lira. E aí nós temos a Caixa Punch. Foi um trocadilho que eu esperei essa oportunidade para poder dizer. Obrigado, Wilber, pela oportunidade. E aí nós temos agora o Centrão tomando, né? Na verdade, Eduardo Cunha, o segundo, agora com Arthur Lira. Definitivamente o desgoverno Bolsonaro não deve contar com segurança, com uma maioria no parlamento, porque não tem maioria. E aí a gente vai ver isso se refletindo agora com essa prisão do Daniel quem mesmo?
como diz o ministro Fux, o Daniel Ken, que é bolsonarista de raiz, também conhecido como Massaranduba bolsonarista, que é muito valente, o da porrada, é muito valente, mas Ficou boa essa imitação. gravando vídeo, mas agora miou fino. Agora há pouco tempo, ali da votação para a manutenção ou não da sua prisão. Dentro disso aí, você tem o racha dos partidos, né? A eleição para a Câmara, ela trouxe também, no mundo da política, o racha dos partidos à volta do dark side, né? Do DEM. O DEM que estava ficando light, de repente, ficou todo dark. De repente, o ACM volta a comandar aquilo lá e mostra que existem outras forças dentro do partido e para você construir um projeto junto com o DEM não vai ser tão simples assim. Da tua lista de política atual, Wilber. Eu gostaria eu vou falar das mesmas coisas que já foram ditas. Eu acho que a gente poderia dizer aí que as instituições venceram, tá entendendo? Voltaram a funcionar. Ótimo, muito bom. Veja só, aprendizado institucional. Me parece que o governo percebeu depois de 15 anos, porque esse mandato já tem 15 anos, cara. Já tô velho. Que você não é bom ter um presidente da Câmara como seu principal adversário. E agora tá todo mundo aí, a gente volta a dizer aquilo que todo mundo já dizia, né? desde 99. Cara, você tem que comandar os pontos de poder mais importantes no Congresso, de maneira geral. E foi um passo claro do governo, né? O governo investiu para ter isso também. Tanto é que o Arthur Lira já está com o governo há um tempo. Ele foi líder desse centrão aí, né? Para as primeiras reformas no início do mandato do governo Bolsonaro. E foi ele quem atravessou aquele lance lá da aprovação das verbas da educação, né? Já foi um teste ali de quantos votos ele conseguia segurar ali para poder ter negociado aquele novo teto do financiamento da educação. Então, foi o Fundeb, né? Isso, o Fundeb. Então, ali já houve uma demonstração de força por parte do Arthur Lira, que depois extinguiram aquele grupo, né? Aquele grupo que... Mas ele voltou firme aí, uma vitória forte, mais um aceno, uma posição totalmente do governo. Agora, é importante dizer, salientar isso aí. Não quer dizer que esse grupo seja mais confiável hoje do que era antes. Não quer dizer isso, mas pelo menos agora a gente pode dizer claramente que foi uma opção do governo, apoiou, fez campanha, coisa que ele não fez em muitas eleições. Aí. Acho que acordou para a vida. Tarde, né? Acordou. Eu separei aqui mais algumas coisas aqui para atualizar a política. A aproximação de Bia Kicis da cadeira de Bia Kicis. Bia quem, né? Da presidência da CCJ, é uma bolsonarista dessas de fake news. Inclusive, ela está no processo da fake news do... É aquela que fez o negócio do Twitter, que ela comentou o próprio Twitter, não, né? Essa é outra. Não, essa é a Zambelli. Tá. A que comenta, que faz autoelogio. Ela e o cara lá do Rio Grande do Sul, o ex-parlamentar, que faz autoelogio. Eu tenho aqui o decreto das armas, que também atualiza a nossa discussão sobre política e é muito perigoso. Eu tenho aqui, para a felicidade de vocês, não foi por falta de aviso do Diego, eu tenho que reconhecer. Diego aqui é o nosso... O politólogo que faz previsões. O Partido Novo envelheceu de uma forma que está dando medo, hein, Diego? Não, ali assumiu o puxadinho do bolsonarismo, né? Ali, embora o Wilber tenha reticências com o uso desse conceito, eu já divido entre bolsominions e bolsonaristas, mas o Partido Novo... Eu fiquei curioso para saber qual é a diferença entre eles. Assim. Não, essa diferença
ela surge após acho, umas 2 garrafas de Isto vinho. não existe. O Amoedo ainda está no Partido Novo? Ele ainda existe, Está. né? Amoedo existe, ele está no Twitter. E o Amoedo, eu confesso agora que eu tenho compaixão com o Amoedo, porque é uma luta em glória, porque o Partido Novo está tomado por fiéis escudeiros de Bolsonaro e seu, como que a gente fala, né? Quando As pessoas a vão, sua boiada. mas o partido Não, fica. é um puxadinho do PSL. E Como tem assim? mais Nem, 2 o pontos presidente aqui. nem filiação partidária tem. Não Triste, tem, hein? mas Não, ele tem seguidores, ele tem uma seita. é uma seita. Aceita. É. O outro ponto aqui para mim, tem um ponto aí, esse é específico para o Zé, já que vocês falaram tanto sobre resolveram atualizar a política brasileira, especificamente com a eleição da Câmara. A ciência acertou, né, Zé? Mais uma vez, né? Porque cargo de destaque ascende à condição, ou seja, só quem chega aos cargos de destaque é porque tem variáveis explicativas aí. Sim, sim. O peso da experiência, né? Do conhecimento na máquina é sempre relevante. Em conversa com amigos sociólogos, ele me perguntava isso, né? Por que estados pequenos como Alagoas e alguns outros, Pernambuco, tem tanta tradição, né? Tem tanta força na política se a representação é bem menor do que outros, né? E uma das coisas que eu falei para ele é que os políticos desses estados, normalmente, eles têm mandato, né? Eles estão mandatários, e isso conta muito na hora de você ocupar um cargo de destaque, né? Então, eles têm seniority, e não é qualquer seniority, é uma seniority qualificada, né? Uma seniority em que eles estão exercendo algum tipo de cargo importante, e isso coloca eles como principal competidor aos principais cargos dentro da máquina. O Arthur Lira, ele tá mó cota, tio, aí no PP já, liderando o PP na Câmara desde que ele entrou lá. Não sei por que ele desistiu de ser deputado estadual aqui, virou deputado federal, mas ele é líder do PP lá em tudo, é líder de bloco, tá na Câmara já desde 2007, Terceiro eu mandato. acho. Então, cara, vai ter que instituições, cara. É isso aí. E conhece profundamente o regimento, né? Para Conhece. variar. Tem que conhecer. Outra Se não pessoa conhecer, outra pessoa que ocupou aquela cadeira também demonstrava muito conhecimento do regimento. Mas aí eu acho que para fechar na minha opinião, a nossa atualização de política, eu fecharia a semana com alta no preço dos combustíveis. De novo, isso tem impacto na inflação. Tô aguentando mais. O combustível ou a Sim, inflação? pega a bicicleta, velho. Não dá de bicicleta. O seu presidente baixou, né? Agora zerou. Não pode. Como é que um presidente pode Essa é a baixar o questão, preço? Diego. Esse é o ponto, né? Porque ele não só zerou as alíquotas, né? Federais em cima dos combustíveis, como disse que ia intervir de alguma maneira na Petrobras, ia conversar com os diretores da Petrobras para praticar um outro tipo de preço, né, de reajuste, e ainda quis propor uma reformulação do ICMS, que é uma legislação que não é dele, enfim, que não Exato. está sobre a sua tutela. Então, ele está meio que desesperado, porque tem uma base dele, né, importante politicamente, que espera a redução desses combustíveis, ou pelo menos não um aumento sucessivo deles, né? Eu estou falando dos caminhoneiros, principalmente. Então é isso. Atualizamos a política. Quem nos assistir saberá o que está acontecendo no Brasil. Eu acho que é isso, né? É isso. Diego, Espero que ainda você resta tenha se meio ambiente? divertido. Agora, com o governo Biden, teve uma reunião do Ernesto Araújo, o Beato Salu, né? Chamado Beato Salu, e o Ricardo Ernesto Salles. Ernesto quem? Com o Ricardo Kay e o John Kerry, que agora é o responsável
por parte do governo dos Estados Unidos por essa, digamos, essa chamada política climática internacional. E o Brasil, para variar, em sua diplomacia, fazendo barbeiragens assim, primárias, solicitando dinheiro para os Estados Unidos, como se falasse assim, deposita 10 milhões aí na minha conta para eu conseguir agora parar o desmatamento. É um nível de amadorismo imenso. E aí isso reflete com a questão do acordo comercial União Europeia-Mercosul, mas atravanca uma série de fatores. Inclusive, já começa a ter um peso significativo na economia agrícola brasileira, né? Porque algumas portas já começam a se tornar alguns mercados mais arredios a alguns produtos brasileiros. E como nossa economia, infelizmente, o saudoso senador José Serra já dizia, passamos por um processo selvagem de desindustrialização. Então a gente está virando um grande fazendão com alguns comércios locais. Foi a única Um coisa liberal que de deu respeito. certo, né? A única coisa que deu certo aqui no Brasil. Plantar. Mas, Wilber, não dá nem mais para falar. Certo é uma palavra forte, né? É muito forte. E outra, não há economia agrícola que suporte uma crise climática. Então, você já vê, por exemplo, o Rio Grande do Sul sofrendo perdas Eu já vi o preço do significativas. café. O preço do café já vai me quebrar aqui. É o seu indicador? Meu indicador dele. Mas a seca tá lascando lá o pessoal. Mas é um bom indicador, sabia? É um bom indicador. Por quê? Porque quando você começa a perder áreas para produção de café por causa do clima, que o café ele tem algumas condições climáticas necessárias para uma produção de escala, já pode ver que a coisa está dando muito errado. E já está dando. Então, esse governo... Deixa eu falar um pouco mal desse governo, porque eu estou com vontade. Não, tem que falar. Esse governo, qual que é o problema? Ele dá voz a essa agricultura predatória, mineração predatória. Então, é uma situação que está soma zero. Foram tocar em meio ambiente. Fiquei triste já. Pô, eu não sei se acontece com vocês, mas quando o Diego começa a falar em meio ambiente, eu acho que a gente não chega em 2022. O Brasil vai ser uma terra arrasada, árida, aquele deserto assim, aquela coisa. Olha só, eu não queria, mas é o assunto da semana política no Brasil. É o caso Daniel. Daniel quem? Quem? O pior player político de todos os tempos. O assunto mexeu com o mundo político, mas tem debate para tudo quanto é lado, né? Então tem chuva de debate de legalidade e ilegalidade da prisão, sobre liberdade de expressão e imunidade parlamentar, tem muito papo jurídico bom e sério e tem muita conversa de esquina, de botequim de WhatsApp. Mas o que interessa aqui para a gente, nós não somos juristas, é política. Vamos falar de teoria dos jogos? Porque na minha cabeça, alguém não poderia ter feito escolhas tão ruins, tão subótimas quanto Daniel... Como é mesmo o sobrenome dele? Quem? Daniel o quê? Daniel o quê? Onde errou como estrategista Daniel, Zé Alexandre? Realmente é muito difícil de você entender a racionalidade dele. Embora eu entenda que ele tem um eleitorado, um grupo, né? E que ele precisava sinalizar de alguma maneira para esse eleitor. Eu fico pensando que essas pessoas às vezes passam do ponto que não precisa de tudo isso para você sinalizar os seus posicionamentos, né? Você pode moderar as suas palavras, mas essas suas palavras passam. E ainda assim... Mas moderar. Assim sinalizar Mas discurso moderado conquista? Essa é uma excelente pergunta. Eu não sei se essas pessoas que elegem uma figura daquela, eles podem ser mobilizados por um discurso mais moderado, né? Se a única maneira dele reter esse eleitorado é fazendo esse tipo de acusação, enfim, cometendo crimes. O caso está no STF. Tá? Então vamos pensar aqui comigo do ponto de vista das possibilidades do rapaz, Diego.
Se ele for julgado pelo STF, é julgado por um colegiado, julgado, consequentemente, condenado. Se julgado por um colegiado, vira ficha suja, não pode se recandidatar. Ok. Se a Câmara levá-lo para o Conselho de Ética e cassá-lo, inelegível do mesmo jeito, né? E aí responde, o processo sai, né, do STF, inclusive o processo das fake news tem que ser desmembrado e tal, ele sai lá, acredito que ele sai do STF. Dá errado também, dá ruim para o rapaz. O PSL anunciou que quer cassar o mandato dele, se cassar a vaga, inclusive, expulsá-lo do partido e tomar a vaga. Se toma a vaga, ele perde o mandato, fica sem mandato de novo. Onde está a racionalidade? Em qual jogada ele pensou que teria a escolha ótima? Eu não consegui encontrar até hoje. Olha, se você não conseguiu, Ranulfo, é porque eu tenho uma teoria que nós estamos conseguindo visualizar a emergência da burrice em seu estado puro e retocado. Puro. Puríssimo. É a burrice naquele estado bruto, sabe? Que vai ser lapidada. E aí, nesse caso, desse player, eu tenho minhas reticências, já falei para vocês, desde a época do mestrado, com a escolha racional, porque um caso desse, por exemplo, ele que prova a regra, rapaz. É a exceção que prova a regra. Não, mas ele não é o único. Agora, por exemplo, a Bia Kicis, ela tá pianinho. E por conta de quê? Porque ela fez basicamente o mesmo que o Daniel Kay, só que ela tá querendo alçar um cargo agora, que é a presidência da CCJ, e que ela já tem um nível de resistência muito grande. Mas e aí o que é pior, até assim, para pensar do ponto de vista comportamental? O Daniel Kay, ele não é visto como alguém, por exemplo, do Centrão. Ele não é visto. Ou seja, seria no lugar de qualquer um ali, se tivesse, sei lá, o Arthur Lira ali para ser julgado, ele votaria provavelmente para caçar o mandato do Arthur Lira. Ou seja, ele não gera solidariedade com seus pares. Então, para ele ser defenestrado pela Câmara, o custo é muito baixo, porque você tem um outsider ali, né? E ele, Ranulfo, eu tenho uma forte impressão que ele... Eu cheguei de ler isso na coluna do Lauro Jardim, salvo engano meu, o objetivo dele em 2022 era o Senado. Então, ele estava jogando para o seu eleitorado, só que ele decidiu jogar... Antecedência, hein? E passou do ponto demais, né? O apressado... Então... Exato, ele foi embalado no tweet do general Vilas Boas e ele se considerou com um nível de proteção, de camadas de proteção política e institucional igual um Bananinha, porque o Eduardo Bananinha, ele falou a mesma coisa que o Daniel Kay, mas ele não sofreu o tipo de punição, por exemplo, que ele está sofrendo, o Massaranduba da extrema-direita. É o ponto aí que eu queria que você chegasse. Ainda bem que você chegou, para eu falar que estava discutindo aqui com o pessoal. Estou nem aí para o Daniel Kay. Nem com o que ele estava na cabeça. Maldito homem que confia no homem, né? Se confiou demais. Momento Robson. Isso é uma fala bíblica, mas né? Eu vejo que nesse ponto aí, o Brasil é tão flagrante esses casos de pau que dá em Chico não dá em Francisco. O STF, por exemplo, criando investigações, mandando prender e julgando o que quer julgar, não o que estava na ordem, na pauta do dia, né? Como se nada no mundo, nada estivesse acontecendo no Brasil, nenhum crime estivesse acontecendo, só isso. Desse sentido aí, não seria muito de judicialização ou de, cara, eu vou queimar esse cara aqui. Eu acho que dá para queimar ele. Eu já não queimo o general, então eu posso queimar esse aqui. Vamos fazer uma... Boi de piranha é o termo técnico. Nós temos uma entrevista, né, no nosso 5 Perguntas com o egrégio professor de Direito José Mário, que ele fala sobre essa discussão, inclusive toca nesse assunto do inquérito das fake news. E a investigação, fala sobre... volta isso, do fake news, porque o carecão aí, ele é doidinho. Daniel Kay.
Não, o Lex carecão. Luthor. Ah, os Não, dois o são Lex carecas. Lex Luthor. Tá, o Lex Luthor. Ele é doidinho. Alexandre de Moraes, ministro. Se tocar no nosso eminente ali, não sei qual é o termo, Lex no Luthor. ministro, ele se dói e diz que estão atacando as instituições. Se a gente chamar ele de careca, é um ataque ao STF, às instituições democráticas? Ah, é uma descrição. Mas não foi isso que o Daniel Pois disse é. ou fez, Não foi né? mesmo. Eu acho que o STF, depois da abertura lá do inquérito das fake news, a uma certa altura do mandato do atual presidente, falou grosso, né? Disse, olha, eu não vou mais aceitar esse tipo de comportamento e vocês vão precisar se adequar aos trâmites democráticos, às regras democráticas. Então, na minha visão, eles tendem a punir com mais rigor esses casos que vieram depois daquele fatídico acontecimento dos fogos em cima do STF, aquela coisa toda que a gente viu e que a gente sabe, né? Depois daquilo ali, a postura da corte ela mudou, ela endureceu muito mais, né? Porque eles se tornaram mais vigilantes e intolerantes em relação a ataques e agressões. Vai cair. Tem duas aqui, coisas, vai cair, então vamos duas esperar cair falas logo. antes da gente cair aqui. A primeira foi ontem, né? A Andréa Sadi apurou entre os parlamentares, né? Que é o seguinte: o Daniel Ken é tido como um corpo estranho dentro da Câmara. A few moments later. Pô, eu não vou nem imitar o Marco Marco Aurélio. Aurélio. Imite Marco Aurélio. Não, A audiência sério. subir. Eu vou imitar o Massaranduba. Eu estava fechando um pensamento aqui, não sei mais nem o que era. Mas eu vou fechar aqui de novo e o Diego fecha a discussão sobre. Quer dizer, quem quiser fecha aí. Mas a Dora Kramer, no canal Meio, e ela disse uma expressão que eu conheço há muito tempo. Ela disse: olha, Daniel Silveira não vale uma missa, que é mais ou menos o que pensam os parlamentares, os pares dele. Eu acho que isso explica muito bem como a Câmara vai se comportar em relação ao Daniel Silveira. Diego, você tem uma coisa para falar. Eu tenho que dizer, só para reforçar, é que o Novo, de forma majoritária na Câmara, ficou ao lado da figura de Daniel Ken, com discurso malabarismo. Não vi isso. A minha dica, gostaria de falar, é que nós estamos vivendo esse gibi, Vilania Eterna, escrito por Geoff Johns e ilustrado por David Finch. Ele explica totalmente Capitão América aí de um lado, porque você está com camisa da Marvel, eu tinha que colocar alguma coisa da DC aqui, da DC. Então, o que acontece? Nesse gibi, DC é mais sinistra. Uma versão maligna da Liga da Justiça, o Sindicato do Crime, da Terra 3, se não é engano meu, invade a nossa Terra, captura a Liga da Justiça, com exceção do Batman e do Cyborg, mas o Cyborg fica detonado, cada um com as suas referências, e aí só sobram os vilões. E aí a Liga não a Liga da Justiça, né, mas para enfrentar essa versão maligna da Liga da Justiça, Lex Luthor reúne uma equipe de vilões. E nós temos isso. A ciência política ela não dá conta de explicar o que está acontecendo no Brasil. Mas os quadrinhos, sim. Nós temos um Lex Luthor no STF, ministro Alexandre de Moraes, que nunca falei mal. # volta Temer. # nunca critiquei Temer. Só tá faltando o Zé agora, vamos dizer, volta. Olha, que Lex Luthor lidera. E se vocês olharem bem, o Sinestro, ele lembra muito o ministro Fux. Então, os vilões estão nos salvando do bolsonarismo. Vê que abertura interessante. O ministro, excelentíssimo, agora tem que falar assim, senão vai ser um ataque à democracia. Carecão, ele vai obrigar a Câmara a decidir o que é que vai ser ato de mandato e o que não vai ser. Tem um caso aí de suspeita de homicídio na Câmara, já tem um tempo aí, essa pauta entrou em questão. Flor de Lis. Não, eu não sei.
entrou em questão sobre se, na verdade, isso já tem um tempo que Vocês sabiam que ela tá de querem dividir, namorado né? novo? Tem. Que coragem, né? O conceito de Existem homem guerreiros. corajoso foi refeito Redefinido. Atualizado com sucesso. Atualizado. Com certeza. total. Veja, Minha gente, o tem dez- gente que come churrasco grego. Não vai, por exemplo, o cara não vai querer namorar a Flor de Lis. Risco por risco. Olha, o que é que a Câmara vai decidir? Você foi injusto com o churrasco grego, Diego, mas tudo bem. Eu acho também. O que é que a Câmara vai decidir agora? Vai precisar regular isso aí para dizer o que é e o que não é ato de no mandato. E o ministro disse que o que o Daniel Ken fez não era do mandato. Então, na cabeça dele já existe alguma coisa que não é, que não está clara na lei, né? Atualmente, o que se vigora é qualquer coisa que o deputado faça, ele pode fazer. Qualquer crime. Só queria, para Qualquer finalizar crime. esse Se ele assunto, quiser cometer, ele pode. deixar uma coisa bem clara. Daniel Ken não tem nada a ver com a banda Cidadão Ken. É porque a gente Isso, é não bom lembra o esclarecer. sobrenome dele. Bom Os registrar dois, os isso. dois são ruins, mas não tem nada a ver um com o outro. O Zé, você foi muito maldoso agora. Não, Eu- versão com pouca vogal é bom. Foram as férias. Vamos mudar de assunto? Vamos lá. Vamos falar do nosso presidenciável, Luciano Huck? Esse O daí, líder do Cidadania, Alexandre Manente, fala em fusão entre a Rede e o PV e o Cidadania próprio para receber Luciano Huck. Uma fusão entre esses três partidos. Eu até concordo, porque esses partidos meio que são pequenos e se parecem. Há uma outra discussão sobre parlamentares ou uma aliança, e uma coligação entre DEM, PSB e Cidadania, e uma outra, ou melhor, DEM, PSDB e Cidadania, e uma outra discussão, uma outra conversa que aproximaria PSB, Podemos e PSD. O Luciano Huck é um partidão para os partidos mesmo, né? Vai, Zé, estás doido para falar? Fiquei até sem palavras. Que fase, né, bicho? Os partidos se realiando, pensando em fusão para receber loucura. olha, eu acho que ele deveria pensar seriamente no PSL. O partido tem muita grana e não tem com quem gastar. Olha Isso é só. verdade. Ó, se eu sou um candidato à procura de um partido para me lançar numa eleição dessa, muito caríssima, tem um partido ali que tem a maior fatia da grana disponível, eu acho que o pessoal do PSL não teria muito problema com isso aí. Mas eu acho que grana não vai ser o problema, né? Grana não vai ser o problema, não. Mas não vai No ser caso, mesmo. ele já é muito conhecido. Ele não deve gastar muito dinheiro. Para que ele vai gastar tanto dinheiro assim? Porque o nome dele, enfim, já está bem divulgado, né? Então, o que ele vai fazer é pegar algum partido que tenha raiz, que esteja bastante, tenha estrutura para montar a campanha dele, principalmente nos lugares mais longínquos. Eu acho que ele se sente em dívida com o PSDB paulista e não conseguiu ainda. O Luciano Huck não porque lançou, inicialmente não a se lançou discussão- ainda, né? Não se lançou, né? Mas a discussão passava por aí mesmo, era mais uma discussão DEM, PSDB, mas essa última jogada do ACM Neto distanciou, né? Esse DEM moderado, esse DEM aí que o Zé disse que estava indo para a luz e que voltou agora para o dark side de vez. O próprio Luciano Huck, né, se distancia do DEM. Agora, e tem uma quarta discussão ainda, que é a possibilidade da criação de um novo partido com dissidentes de todos esses partidos aí. Aí sai todo mundo, sai gente do PSDB, do DEM, enfim, só não vem o Dória, e o Boulos disse que também não faria aliança com ele, e acho que também não há discussão sobre o PSL. Vacilo dele. O Boulos falou que não tem aliança ampla com Luciano Huck. Aí não é frente ampla, né? Mas a ideia de frente ampla é uma ideia importada de um modelo chileno e uruguaio. Ok, tem um paralelo lá em Portugal também, mas
que é chamada de geringonça, que é até outra coisa, né? Eles chamam de Bom esse nome. geringonça, que não cabe ao Brasil, não faz sentido. É muito player com capital, por exemplo, Ciro Gomes. Ciro Gomes teve 12%, quase 13% de votos. Ele não vai querer subordinar sua candidatura e o Huck, ele tem, embora ele não seja um político no sentido tradicional, mas ele quer ser um player igual o Ronald Reagan. É um ex-ator que se candidatou à presidência, mas tinha capital político, né? Califórnia. Então, e no caso, o discurso de que não tem experiência, né? Tem, exato, Projac. Então é alguém com inserção, é alguém que, se você vai numa cidade mais pobre, tem televisão, tem Globo, Luciano Huck, tem meme, ajuda Luciano. Num cenário desse que muito brasileiro vai ficar sem peças para repor aí nos seus carros, né? E ele que já tem experiência com conserto e tal. Vamos lá, tá velho. Já dá uma gente parem para pensar no modelo. A gente pensa muito a política brasileira, mas não só brasileira, mas a gente está falando da política brasileira, muito de maneira analógica. Agora, o modelo digital que muda completamente a percepção, o jogo. O cara tem um nível de inserção que é muito forte. E isso incomoda os mais tradicionais, sejam à direita ou à esquerda. Essa semana incomodou o Lula. Mas é óbvio, o Lula quer continuar no jogo, ele não cansou como o Fernando Henrique. Tá solto. Né, o Lula, bicho, ele está querendo reproduzir o que aconteceu lá na Argentina. Ele quer lançar o Haddad de presidente e ele de vice. O sonho dele essa é a Cristina do Brasil. Exato. Ele viu que deu certo na Argentina. E aí? Então, assim, não deu certo ainda, né? Não, se você for parar para pensar no quantitativo de votos do Haddad, ele é muito alto. Só que a questão é que ele ficou subordinado a uma outra liderança e não capitalizou. Parou, ficou estacionado. Isso é maluco. O Ciro Gomes ainda tentou se movimentar, o Amoedo mesmo, do jeito dele, mas o Haddad ficou tweetando, post no Instagram, e é isso. Aí o Haddad começou a falar... O PT, ele não fez oposição ao Bolsonaro decente, como ele fazia na época do governo preferido de Ranulfo, o governo de Fernando Henrique. Eu tenho visto essas situações aí. É Pareto, velho. É teoria das elites, cara. Como é que Como chama? esperar coordenação e controle por um PT presidido por Gleisi Hoffmann? Degenerou as elites. Degenerou. Tem resíduos aí nessa... Tem resíduos. Apareceram resíduos, é verdade. Agora, essa discussão toda passa lá pelo... Porque, por exemplo, tem aliados próximo ao Luciano Huck, que essa semana, por exemplo, o Rodrigo Maia foi ao Rio de Janeiro conversar com ele e tudo mais. Mas tem uma discussão de alguns aliados que se distanciam se, por exemplo, o nome do Moro entrar na jogada, porque já foi uma possibilidade, né? A outra é como fica a briga Eduardo Leite, João Dória. João Dória já é candidato à presidência da República desde que ganhou as eleições para o governo de São Paulo. Desde que ganhou o prefeito lá, ele já tem esse negócio que ele queria já saltar direto. Eduardo Leite seria vice, né, ao que ele andou sinalizando, do Luciano Huck. Mas aí você tem outra possibilidade de um DEM das luzes, que é o DEM do Mandetta e do Rodrigo Maia. Enfim, tem muita variável ainda. Eu acho que é cedo, mas o fato é que o nosso querido apresentador presidenciável não tem partido ainda. Não. Ele quer ser candidato? Eu acho que ele tá. Ele tá... O que ele tá fazendo aí, que eu não tô sabendo? Numa discussão mais séria, o Luciano Huck vem se reunindo com o Armínio Fraga, discutindo sobre economia e política, e isso há muito tempo, há mais de 5 anos já. Ou seja, antes das eleições de 2018, antes das de 2014, ele já vinha com essa ideia.
Agora, criar partido novo para receber uma pessoa, aí eu já não concordo muito. Eu acho que o Me custo é parece muito essa alto. coisa meio... Diego, me parece aquilo que Marina fez com Heloísa. Eu não concordo com o PT, a gente sai, cria um partido, depois sai, cria outro, e, enfim. Né? Ou seja, você não se E não adequa deu ao partido, certo. o partido tem que se adequar a você. Bagunçando Não tudo deu e não certo. dá certo. Não deu Exatamente. certo. Então, eu acho que esse aí, não sei o nosso especialista em partidos políticos, o que é que acha disso. Ele não achou. Eu sou especialista. Quem quer ser candidato? 5 anos para ser candidato, aí nenhum partido tem. Esse homem quer mandar. Mas ele está se movimentando. Ele está se Wilber, movimentando, não tá? Wilber, é o que eu estou dizendo, cara. É o pensamento analógico. Ele está se movimentando. A questão é que as esferas em que ele está fazendo a movimentação, elas são outras. Mas é para chegar no mesmo... Ele tem um prazo, um limite, que é março do ano que vem, para estar afiliado a um partido e lançar a candidatura. A Globo vai pedir isso antes, né? Antes do TSE, a Globo... Acho que é setembro, né? Acho que vamos ver. Se isso acontecer, vamos ver mais uma falha de coordenação aí, hein? Nosso último assunto de hoje, antes das indicações, é quem é você na fila da vacina. Seremos vacinados quando, Zé Alexandre? Essa é uma excelente pergunta. Mesmo como professor ou profissional da educação, que todos nós aqui somos, as esperanças da vacina estão ficando para 2022. Zé, que é isso, Zé? O seu setor está muito devagar. Como assim é mais barato deixar os professores em casa do que dar vacina? Cadê a Andifes? Cadê o MEC? Psicologicamente não é. Miguel Nicoleles já avisou, não teremos carnaval em 2022. Eu fiquei feliz porque não teremos carnaval, mas isso quer dizer que ainda teremos pandemia. Mas São João vai Aí ter que é ter. de cortar os pulsos, né, bicho? Eu acho. O Ranulfo, como que falaram que eu era o comunista aqui do grupo, Você né, é do o canal? comunista, Zé o Então, moderado. Eu vou para Cuba, vou fazer turismo e vou tomar a Soberana. É o nome da vacina? Soberana, Que nome populista, meu Deus. Não. Eu acho ótimo esse nome dessas vacinas, cara. A Sputnik, para mim, é genial. Também acho. Sputnik é fantástico. Desce uma Sputnik aí. Eu gosto do nome da Sputnik. Eu vou tomar uma vodka e aí, ao mesmo tempo, uma Sputnik. Cara, tem nome de Desce uma drink. Sputnik. Ô, Diego, se abrirem o mercado, vai ter vacinação aí. Meu velho, vocês não estão acompanhando federal. Cuba, não? Sem governo Oxe, federal. lá E Cuba a vende? coisa tá avançada. Pode vender em Cuba? Oxe, lá a iniciativa privada... Cuba teve um impacto tão grande com a pandemia, porque o turismo, basicamente, é o motor de crescimento econômico agora de Cuba. E aí você teve um impacto desse. O que eles vão fazer? Fizeram uma vários vacina. países tem capital, tecnologia para isso, capital humano. O custo é baixo. Por exemplo, tem muito mais condição de produzir uma vacina em escala muito mais rápido do que o Brasil. Tem Pazuello lá? Não, graças que lá não tem, né? Até é capaz até de Venezuela sair na frente do Brasil. O general Pesadelo, né, que estão chamando, prometeu de que para esse ano. Mas não vão. Os políticos já foram vacinados. Não vai chegar não para vencer, não, velho. Não vai chegar não para vender. Maldade é a minha, fake news. Avisei. Galera, é só 2024 e olha lá. Que é isso, ainda rapaz? existirá Brasil em 2022. Não vão querer vender vacina, não? Cara, já está tendo um mercado clandestino pesadíssimo já. Já está começando a investigação, os caras estão desviando. Só que assim, a burrice associada ao mau caratismo é uma coisa impressionante. Porque assim, não entende nada de epidemiologia. Sabe aquelas aulas, nem que seja uma aula que você tenha assistido, não tem ideia de que, por exemplo, se você não tiver escala de proteção, você não vai adiantar essa sua vacina, porque você pode ter uma variante do vírus que ela pode não cobrir. Então, exatamente, assim, é o que pode acontecer. Nesse ritmo? É difícil. Se vocês ficam deprimidos com o meio ambiente, eu fico quando fala de saúde pública. Mas eu fico porque você que fala do meio ambiente, então não tem como você ficar mais deprimido. Vamos fazer um tópico.
Diego, só sobre mineração responsável. Contradição em termos. Não, Pois é, isso aí é um não. oxímoro, cara. É, Eu estava num exatamente. congresso uma vez. Eu estava num congresso uma vez da Associação Brasileira de Avaliação de Impacto, e aí estava lá o pessoal apresentando, e aí eu estava do lado de um senhor, e aí a gente começou a conversar. Falei, cara, que absurdo. E a pesquisadora apresentando a mineração e sustentabilidade, a sustentabilidade da mineração, blá, blá, blá. E a gente conversando, nossa, que viagem, não sei o quê. Então, nossa, o que é aquilo ali, aqueles indicadores que está usando para falar que é sustentável? Aí o cara depois chegou a hora das perguntas, se levantou e se identificou. Ele era o presidente do IBRAM na época, Instituto Brasileiro de Mineração, e apontou, falou assim, olha, seus critérios aí do que você está chamando de sustentabilidade não fazem o menor sentido. Mas isso não quer dizer que você não tenha práticas de contenção de dano mais exitosas envolvendo mineração. Mas a Vale, por exemplo, não é exemplo. É disso que quero falar. Estamos Olha com só. muito dinheiro enterrado, Diego. E precisamos. Olha, nós já estamos no limite do nosso programa de tempo de gravação e Sim. temos ainda o quadro das indicações. E para encerrar esses assuntos políticos, a Câmara acaba de aprovar a manutenção da prisão do deputado Daniel o quê? Quem? Por 364 votos. Daniel só é menos odiado do que Nego Di e Carol Conká. Sacanagem, velho. Ô, bicho, na moral, parem de falar de BBB. Só isso que eu peço. Eu não falo de BBB. Me recuso. Pronto. Vamos de indicação da semana? Vamos. Quem começa? Zé. Diego. Começa com Cara, Zé. eu vou começar. Vai lá. Eu vou indicar aqui Teoremas Matemáticos. 21 Teoremas Matemáticos. É o livro que eu estou lendo agora. Muito bom. Eu sempre faço essa pergunta para os meus alunos: quantos teoremas você conhece, para saber quem é a pessoa? O pessoal tá tentando fazer prédios, entrevista semi-estruturada. Olha a maldade. Sacanagem, né, bicho? Até engasguei aqui. O nível do veneno do Wilber foi elevado. Agora peguei pesado. Não era para hoje, não. Aí E vou aí? pegar aqui, ó. Eu tenho uma aqui, ó. É que tem que tirar do plástico ainda. A minha indicação. Ele tem essa, né? Isso aqui, ó. Ó. Nessa edição maravilhosa. Nova Boa. edição. A bonitona. Aproxima mais aí. Muita treta. Olha só. Relevo, cara. Vocês precisam ver isso. Tem fitinha. Tem mapa colorido. Ó, colorido. Você tirou do plástico só para apresentar para gente? Só para apresentar. Vocês precisam ler isso aqui. E agora, Realmente, ele merece, hein? até que eu termine isso aqui, eu não vou indicar outra coisa, né? Então, semana que vem eu vou indicar o capítulo 10 desse livro. Você pode indicar um funk. Viu? Vejam. Sociedade do Anel. Vale a pena. Tá Vai, de Diego. graça no Amazon. Perfeito. Eu já disse qual que vai ser a minha indicação em outro momento. É esse gibi, Vilania Eterna. É fantástico, explica a política brasileira. Está aqui, leiam, abandonem qualquer manual desses clássicos. Está aqui, Sistema político Vilania Eterna. brasileiro, uma introdução não serve. Tem que ser esse. Para entender o Brasil. Para entender o mundo. A minha indicação, Boa. Engenheiros do Caos. Estou quase terminando. Como as fake news, as teorias da conspiração e os algoritmos estão sendo utilizados para disseminar ódio, medo e influenciar eleições. Essa é basicamente a história de como as fake news supostamente influenciaram as eleições americanas, lá da Cambridge Analytica e por aí vai. É uma leitura boa, viu? É muito bom, por sinal. Tá na minha lista, isso aí. É isso, meus amigos. Voltamos das férias e vamos voltar com o canal, né? De vez em Isso. quando só. Vamos se acostumar aí, não. De vez em quando é bom. É isso. É isso. Tá gravando Pediu ainda? like. Desliga aí a gravação. Tá gravando ainda. Indicação, Diego, faz aquilo. Pede o like, Como pede é? os inscritos nesse canal. Minha gente, façam sua inscrição, ativem o sininho. Tem curiosidade? Ó, dê uma olhada.
na playlist, tem muito vídeo aqui discutindo política de maneira extremamente séria e competente, apenas descrições e análises duras, tecnicistas aqui. Se inscreva, dê um like e compartilhe. Ainda bem que é no final, né, do vídeo, né? Porque se fosse no começo... No começo, como é que chama aquilo que faz nas eleições e depois não acontece? Estelionato eleitoral. Estelionato eleitoral, o nome disso aí.